quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos hoje aqui mais uma vez para anteciparmos as informações da Escola Bíblica Dominical. E essa antecipação é feita sempre neste horário, aos domingos, antes do início da transmissão doutrinária, do conteúdo doutrinário da Escola Bíblica. E nós estamos hoje dando ainda sequência ao nosso estudo baseado no livro de Apocalipse, mas que agora ele nos fala a respeito do Senhor Jesus, o Senhor Jesus revelado no livro de Apocalipse. Isso é muito importante porque nós estamos tendo agora um entendimento do que são as designações, os títulos e as apresentações do Senhor Jesus no livro de Apocalipse. E o que é importante, o que tudo isso representa para a nossa vida espiritual. E a nossa base bíblica hoje está no livro de Apocalipse, do capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 8. E quem vai agora responder a primeira pergunta, nós vamos ler então agora a primeira pergunta e vamos ter a resposta dela, que é a pergunta número 1, que diz assim: ao ler Apocalipse, capítulo 2, verso 1, identifique o significado profético de cada título dado ao Senhor Jesus. Faça a aplicação na vida da igreja. Interessante que essa pergunta, ela quer uma aplicação na vida da igreja. E o que é mais importante também é que ali os títulos dados pelo Senhor Jesus no capítulo 2, versículo 1. E quem vai nos falar sobre isso é a Ana Luísa. Ana Luísa é lá da cidade de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. Ana Luísa é jovem, do nosso grupo de jovens ali. Ana Luísa, muito obrigado pela sua participação. Seja muito bem-vinda à paz do Senhor Jesus. Pode dar a resposta. Respondendo à pergunta de número 1, na primeira expressão, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, nós apresenta o Senhor como aquele que tem todo o poder e controle sobre a igreja. Durante todos os 7 períodos da igreja neste mundo, o Senhor é quem tem cuidado da igreja. E na segunda expressão, fala da presença do Senhor na igreja, através do Espírito Santo, que opera e se apresenta no meio da igreja. Nós vemos isso lá em Salmo 121, 8, quando diz assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Do mesmo jeito que o Senhor guardou a igreja apostólica, o Senhor tem guardado a igreja dos últimos dias. A entrada, a igreja de Éfeso, que foi a entrada da igreja neste mundo, e a saída, a igreja de Laodiceia, que irá sair deste mundo e se encontrar com o nosso Salvador. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Ana Luísa, as suas colocações foram muito boas, porque, na verdade, o Senhor Jesus é aquele que tem o controle, né? Ele tem na sua mão direita as 7 estrelas, ou seja, ele tem o controle e o governo de todos os ministérios da obra do Senhor em todos os tempos. E o que é mais importante, que ele é aquele que anda no meio dos 7 castiçais, ou seja, é aquele que anda no meio da sua igreja, está sempre presente no meio da sua igreja, nas horas de luta dela, nas horas de prova, e até hoje, os momentos que nós estamos passando, o Senhor Jesus está sempre presente, ele anda no meio dos 7 castiçais. Os 7 castiçais são as 7 igrejas, né? Como as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. Muito bem colocado a sua resposta, a sua citação também de texto bíblico, muito boa. Que Deus abençoe. Obrigado pela sua participação. Muito bem, irmãos, vamos então agora à nossa segunda pergunta. E a nossa segunda pergunta exige 2 respostas. E nós vamos ver o seguinte: ao ler Apocalipse, capítulo 2, agora é o verso 8, identifique o sentido profético de cada título dado ao Senhor Jesus. Agora faça a aplicação na vida espiritual do servo. A primeira foi a aplicação na igreja, agora a aplicação na vida espiritual do servo. E quem vai nos dar essa resposta, nós vamos ter 2 respostas. Um dos nossos irmãos vai falar sobre uma primeira parte, depois a segunda parte. Então a primeira parte relacionada aquele que se diz o primeiro e o último. E quem vai nos falar sobre isso é o diácono Saulo Oliveira, é da cidade de São Paulo, né, capital, né, do estado de São Paulo. Então vamos chamar o Saulo Oliveira, ele é diácono da nossa igreja ali, na cidade de São Paulo. Saulo, muito bem-vindo, pode dar a sua resposta da primeira parte da pergunta número 2, amém? Eu vou estar respondendo a pergunta número 2 e os títulos, né, que encontramos aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, que é a carta a Esmirna. O primeiro título aqui é o primeiro e o último, né? E aqui o Senhor, ele se revelou aqui a Esmirna, né, como o primeiro, pois Jesus, ele deixou a eternidade se humilhando como homem. E eu vi aqui ao mundo dando início a essa obra, dando início à obra da salvação, obra de salvação. E o último é o mesmo Jesus,
quem vai agora consumar essa obra pelo Espírito Santo. No último momento da igreja nesse mundo, quando se dá, né, e se dará, né, o arrebatamento, e ela se encontrará com ele nas nuvens para a entrada triunfal na eternidade. E o sentido aqui e a aplicação, né, profética é que o primeiro título de Jesus ele se cumpre na vida espiritual do servo, quando este reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, como aquele que é o autor e consumador da nossa fé, o único caminho aberto na cruz do Calvário capaz de levar o homem à eternidade. Hoje o servo agora pode clamar pelo sangue de Jesus, morrendo para tudo nesta vida que não glorifica ao Senhor, e viver uma nova vida de santidade e comunhão com o Senhor. Amém, irmãos? Em Apocalipse capítulo 2, versículo 8, e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, a paz do Senhor. Muito bem, Saulo. Muito boa a sua resposta, porque ela fala exatamente que o Senhor Jesus é exatamente aquele que é o primeiro e o último, em dois sentidos, né? Tanto no sentido daquele que estava com Deus lá no início, né? Ele era o verbo que estava com Deus, então ele foi o primeiro. Como aquele que também no início da igreja, né? A igreja começou com o Senhor Jesus. O dia que ele ressuscitou, ali começou a igreja. Então, ele estava no início da igreja e permanecerá até o último. Ele será o último, ou seja, ele vai encerrar, né, o projeto de salvação da igreja. Então, por isso, essa designação do Senhor Jesus, isso é importante ser aplicado para a nossa vida, como você colocou muito bem, a aplicação para a sua vida espiritual. O que isso representa? Representa exatamente a condição do Senhor Jesus como aquele que virá um dia e que nós precisamos realmente estar preparados para o encontro com o Senhor. Obrigado, então, Saulo, pela sua participação. Saulo Oliveira, glória a Deus. Amém, irmãos? Agora a mesma pergunta tem outra resposta. A resposta é aquele que foi morto e reviveu. Vamos ver então quem vai fazer esse comentário sobre essa parte dessa designação do Senhor Jesus. É o nosso irmão Peter Luque. O Peter Luque é um obreiro nosso da nossa igreja lá em Itapema, no estado de Santa Catarina. O Peter Luque é lá do Haiti, é obreiro nosso ali da nossa igreja, sempre tem participado aqui da Escola Bíblica Dominical. Peter Luque, muito prazer em ter você novamente aqui. A paz do Senhor, pode dar então a sua resposta. E o segundo título é que foi morto e reviveu. É o Senhor Jesus que morreu ali na cruz como homem e ressuscitou como Deus, para nos dar acesso à salvação. É o único que ressuscitou, que a morte não foi capaz de deter. E a aplicação na nossa vida como servo, nós precisamos valorizar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus em nossas vidas. E nós precisamos saber, nós como servo, nós precisamos saber dessa decisão em nossas vidas e ser fiel, de estar cada dia sempre lembrando da morte e a ressurreição do Senhor Jesus em nossas vidas, para que assim, através da fidelidade, a nossa fidelidade, um dia iremos morar com Ele na tua eternidade. Amém? Paz seja a todos os irmãos. Amém, Peter Luque. Jesus é esse mesmo, né? Aquele que é o primeiro e é o último. E é aquele que foi morto e reviveu. Então, ele como morto e reviveu, mostrando exatamente que a nossa forma de vida é exatamente aquela que está lá em Gálatas capítulo 2, verso 20, né? Morrer para esta vida, mas viver em Jesus Cristo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então, assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós também sabemos que, morrendo com Cristo, haveremos de ressuscitar primeiro para o encontro com o Senhor nas nuvens. Obrigado, então, Peter Luque, pela sua participação. Que Deus abençoe a sua vida, a sua instrumentalidade e a nossa igreja aí em Itapema, no estado de Santa Catarina. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Então, continuando, vamos agora para a pergunta para as classes de crianças, intermediários e adolescentes, que é a pergunta número 3. E ela fala sobre um estudo que está sendo feito, né, para as nossas crianças, intermediários e adolescentes, sobre Davi. Davi, um servo obediente a Deus. E a pergunta é a seguinte: leia 1 Samuel capítulo 17, verso 45 e responda: o que havia no coração de Davi
quando foi lutar contra o gigante Golias? Muito interessante essa pergunta, porque nós vamos ter aqui agora duas respostas maravilhosas. A primeira delas virá do nosso grupo de crianças, da classe de crianças e intermediários, da nossa igreja em Cariacica, no estado do Espírito Santo. Os irmãos vão ver que classe florescente ali, a quantidade de crianças e intermediários naquela classe. Resposta muito boa, participação da leitura do texto bíblico. E também, depois nós vamos ter uma outra resposta que vem daquela classe gloriosa, aquela classe maravilhosa da igreja, que é a nossa classe de bebês. E ali nós vamos ter então o Noah Rizzo. Ele é da igreja lá de Castelo, cidade de Castelo, no estado do Espírito Santo. Vamos então aos dois vídeos em sequência e duas respostas. No coração de Davi havia fé, confiança no Senhor dos Exércitos. O que havia no coração de Davi quando foi lutar contra o gigante Golias? Havia fé no Senhor dos Exércitos. Ele tinha Confiança que com o Senhor ele ia vencer. E na palavra diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A paz do Senhor Jesus. Amém! Amém, crianças? Muito bem respondido, todos unanimemente dando uma resposta segura, né? Relacionada ao fato de que Davi, ele confiava em Deus, né? E o Deus que é o Senhor dos Exércitos. Então a confiança de Davi não estava somente nas armas que ele tinha nas suas mãos, a arma de pastor, mas ele confiava no Deus dos Exércitos de Israel. Muito bem respondido, glória a Jesus. Eu gostei também, achei maravilhoso também a resposta do Noah. Noah, que maravilha, na sua tenra idade, você já está entendendo, né, a respeito da história de Davi, contando a história de Davi, respondendo de uma forma tão completa, né? A gente fica muito feliz em ver assim uma criança como você respondendo de uma forma tão maravilhosa. E olha, eu quero desejar a você a paz do Senhor e dizendo a mesma coisa. Amém, tá bem? Deus abençoe você, mamãe também, o papai, toda a família. Que Deus abençoe grandemente. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Agora a nossa última parte, nós temos aqui também a representação do grupo de acessibilidade, que vai responder a mesma pergunta, porém com uma colocação diferente na pergunta. O texto é o mesmo. Leia 1 Samuel, capítulo 17, verso 45 e responda. O que Davi sentia quando foi lutar contra Golias? Então agora a pergunta é a mesma, porém com uma outra redação para facilitar o nosso grupo de acessibilidade. E quem vai dar a resposta agora vai ser um jovem, o jovem Cláudio Gabriel. O Cláudio Gabriel faz parte do nosso grupo de acessibilidade da nossa igreja na capital do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Capital Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Então vamos ouvir o Cláudio Gabriel. Paz do Senhor, meu irmão. Respondendo a pergunta para acessibilidade. Leia 1 Samuel, capítulo 17, verso 45, responda. O que Davi, ele sentia quando ele foi lutar com Golias? Davi, ele sentia uma coragem e uma confiança em Deus. Ele não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Ele daria a vitória, como está escrito em 1 Samuel, capítulo 17, verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. A paz do Senhor Jesus. Amém, Cláudio Gabriel. Gostei muito do seu comentário, foi muito preciso, foi a resposta muito segura e aquilo que você pôde acrescentar no seu entendimento, né? Como você pôde assimilar tão bem, né? O entendimento da pergunta, do ensino, do estudo e ter essa participação tão boa na nossa Escola Bíblica Dominical. Obrigado pela sua participação, que Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família e também aqueles que têm sido aí os professores, né? Professoras e professores que têm instruído a nossa classe maravilhosa na nossa igreja, é a classe de acessibilidade. O nosso grupo de acessibilidade da igreja tem sido muito bem assistido, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Assim nós encerramos essa primeira parte da Escola Bíblica Dominical, que nós apresentamos sempre neste horário um pouco mais cedo,
para colocar nas mãos dos irmãos algum subsídio, alguma informação, algum conteúdo para os irmãos, quando chegarem na escola bíblica, já estarem bem a par do assunto que vai ser tratado, vai ser trazido como ensino para nós. Agora, eu te convido, portanto, para permanecer no nosso canal de YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, e você permanecer, então, agora, e às 10 horas da manhã irá entrar a Escola Bíblica Dominical com toda a apresentação do conteúdo doutrinário, e nós te convidamos para participar. Não perca a Escola Bíblica, porque você vai ser instruído, orientado e vai receber uma grande bênção. Amém? Eu te espero lá então, hein? Até lá, a paz do Senhor Jesus.